Você não está cansado da vida. Você está cansado de performar a vida. Cansado de medir cada escolha pelo olhar de alguém. Cansado de se explicar demais. Cansado de sentir culpa por ser você. Cansado de viver com a sensação de que, se decepcionar os outros, você perde valor. E sabe o que é pior? Isso acontece em silêncio. Você sorri. Você concorda. Você engole. Você diz tudo bem. Mas por dentro, existe uma parte sua repetindo: eu não aguento mais viver para agradar. Este vídeo é sobre o dia em que você para de ser um funcionário da aprovação dos outros. Sobre o momento em que você entende que nenhuma vida vira paz quando é construída com medo de desagradar. E eu sei que esse tema pega fundo, porque eu leio comentários de pessoas que vivem um drama parecido. Gente que se calou por anos na família para não virar o problema. Gente que aceitou migalhas em relacionamento porque tinha medo de ficar sozinho. Gente que se esforça no trabalho ao limite, não por propósito, mas por medo de ser julgada. E aí, a vida vai ficando estranha. Você começa a sentir que não sabe mais o que quer de verdade, porque suas escolhas não nascem da sua essência, elas nascem do medo. Medo de crítica, medo de rejeição, medo de ser mal visto, medo de ser o vilão na história de alguém. E aí, você vive com uma ansiedade discreta que vira estilo de vida. Você não relaxa nem quando descansa, porque o julgamento imaginário está sempre no ar. E o ponto mais cruel é este: muita gente não vive para agradar os outros por vaidade. Vive por sobrevivência emocional, porque aprendeu cedo que para ser aceito precisava ser conveniente, que para ser amado precisava ser fácil, que para pertencer precisava se encolher. Talvez você tenha ouvido direta ou indiretamente: não seja assim, você é difícil, você deveria pensar mais nos outros. Isso pega mal. E você, sem perceber, foi aprendendo a se editar para caber. Só que ninguém te contou o preço disso. O preço é perder a própria voz. O preço é viver com uma tristeza sem nome. O preço é a sensação de que você está sempre representando um personagem, socialmente aceitável, mas longe de ser inteiro. É aqui que o estoicismo entra como um mapa de liberdade. Não uma liberdade barulhenta, agressiva, rebelde por rebeldia, mas uma liberdade interna, firme, serena. Epicteto ensinava algo simples: há coisas que dependem de você e coisas que não dependem. E a opinião dos outros quase sempre pertence à segunda categoria. Você não controla o que vão pensar. Você não controla o que vão falar. Você não controla o que vão interpretar. Mas você controla quem você decide ser quando essa opinião chega. Marco Aurélio, cercado por poder, política e pressão, precisava se lembrar todos os dias do que realmente importava: virtude, caráter, retidão interna. Não aplauso, não popularidade, não a imagem perfeita. Sêneca se preocupava com um tipo de pobreza bem específico: a pobreza de espírito, de quem passa a vida inteira tentando agradar e termina o caminho sem saber quem é. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Talvez você não esteja sem rumo, apenas esteja cansado de viver num rumo que não é seu. E isso se manifesta de jeitos diferentes. Você diz sim quando queria dizer não. Você pede desculpas por coisas que nem fez. Você se explica como se estivesse sempre em julgamento. Você aceita o desconforto só para manter todo mundo confortável. E o mundo aplaude essa versão sua. Que pessoa incrível, que coração bom, que maturidade. Mas o seu corpo sente a conta. Insônia, cansaço, ansiedade, irritação sem motivo. Porque uma parte de você sabe que está se traindo aos poucos. Então deixa eu te dar uma verdade estoica, calma e direta. Você não foi feito para ser aprovado por todos. Você foi feito para viver com dignidade. E dignidade não é ser amado por todo mundo. É ser fiel
ao que é justo, mesmo quando isso não ganha aplauso. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que a necessidade de agradar é uma prisão mental, não uma virtude, como o medo do julgamento te faz abandonar sua própria vida, os sinais claros de que você está vivendo por aprovação e como aplicar o estoicismo para se libertar desse ciclo sem virar uma pessoa fria, rancorosa ou egoísta. Porque sim, você pode se respeitar sem perder a gentileza. Você pode ser firme sem ser cruel. Você pode ser livre sem virar uma guerra ambulante. E eu quero que você faça um teste agora, bem rápido e honesto. Pensa na última decisão que você adiou. Aquele passo que você queria dar, mas travou. Agora pergunta: eu não fiz porque não era o momento ou porque eu tive medo do que iam pensar? Se essa pergunta te acertou, comenta: eu estou me libertando. Não precisa explicar sua história inteira, só registra a decisão. E outra coisa, se alguém veio na sua cabeça enquanto você ouvia essa introdução, um amigo, uma amiga, um irmão, uma pessoa do seu convívio que vive se anulando por opinião alheia, manda este vídeo para ela quando acabar. Às vezes a gente não precisa de mais cobrança, precisa de um relembrete firme de que viver não é teatro. No fim das contas, a pergunta que vai guiar esse vídeo inteiro é simples. Você quer paz real ou quer continuar sendo aceito às custas de si mesmo? Porque chega um momento em que você percebe: agradar todo mundo é uma forma lenta de desaparecer. E o estoicismo não foi feito para te ensinar a assumir com classe. Foi feito para te ensinar a existir com coragem. 1. A prisão invisível da aprovação. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É o cansaço de viver como se estivesse sempre sendo avaliado. Você entra numa sala e já pensa: será que vão gostar de mim? Você posta algo e já pensa: será que ficou bom o suficiente? Você toma uma decisão simples e já sente uma pressão absurda. E se acharem ruim? Aos poucos, isso vira um modo de existir. Não viver a sua vida, mas administrar a sua imagem. E por mais que você não admita, é isso que rouba a sua paz. Porque o problema não é querer ser bem visto. O problema é quando você vira dependente disso para se sentir inteiro. Você passa a vida fazendo pequenas concessões internas. Eu vou só concordar para evitar conflito. Eu vou só ficar quieto para não parecer chato. Eu vou fazer do jeito deles para não me julgarem. Nenhuma dessas frases parece grave isoladamente, mas somadas, elas constroem uma vida inteira fora do seu eixo. Você deixa de ser você e vira uma versão editada. Uma pessoa constantemente ajustada para não desagradar ninguém. E aí vem um paradoxo cruel. Você até consegue aprovação, mas perde a si mesmo. 2. O medo verdadeiro não é desagradar, é ser rejeitado. A raiz mais profunda da necessidade de agradar não é vaidade, é medo de abandono. Em algum momento da sua história, você aprendeu que ser aceito depende de ser fácil, de ser o filho que não dá trabalho, o parceiro que sempre cede, o amigo que sempre entende, o trabalhador que nunca reclama, a pessoa que engole o incômodo e ainda chama isso de maturidade. E você foi recompensado por isso. Te chamaram de forte, de incrível, de boa pessoa, de alguém de coração raro. Só que ninguém viu o que você escondia. Um cansaço emocional enorme por viver com a sensação de que o seu valor depende do conforto alheio. Isso te faz criar uma regra silenciosa. Se eu for eu mesmo, talvez eu não seja amado. E essa regra vira prisão. E é aqui que o Epicteto entra como um choque de lucidez. Ele não te promete um mundo gentil, ele te promete uma mente firme. E a primeira verdade é simples. A opinião dos outros não depende de você. E se não depende de você, não pode ser o centro da sua vida. A visão estoica não é pare de se importar com tudo. É
Pare de entregar o controle do seu valor a algo que você não governa. Porque a aprovação é instável. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam. E se você baseia sua autoestima nisso, você vive como um barco sem âncora. Marco Aurélio tinha um jeito cruelmente prático de lidar com isso. Ele lembrava a si mesmo que a fama é frágil. O aplauso é passageiro. E a mente precisa se apoiar em algo mais sólido. Caráter e virtude. Não imagem, não reputação, não o que vão pensar. 4. Sinais de que você está perdendo a própria vida. Às vezes você acha que está sendo sábio, mas está apenas sendo obediente ao medo. Aqui vão sinais claros. 1. Você se explica demais até para o óbvio. Você não diz não simples. Você faz uma defesa jurídica da própria decisão. Não porque precisa explicar, mas porque teme ser mal interpretado. 2. Você sente culpa por se priorizar. Descanso vira pecado. Tempo sozinho vira egoísmo. Cuidar da própria saúde vira falta de consideração. 3. Você aceita o mínimo para evitar o conflito e chama isso de paz. Mas o que você chama de paz, muitas vezes é só um silêncio cansado. 4. Você se adapta tanto que já não sabe mais o que quer. Você está tão acostumado a agradar que sua identidade ficou borrada. Você responde tanto faz com mais frequência do que deveria. E tanto faz, às vezes, é só uma forma educada de dizer: eu não sei mais onde eu fico nessa história. Você vive tenso antes de qualquer decisão. Não pela decisão em si, mas pelo julgamento que pode vir depois. Se você se reconheceu em 2 ou 3 desses pontos, provavelmente não está vivendo por convicção. Está vivendo por defesa. 5. A falsa paz de quem sempre cede. Tem gente que se orgulha de ser de boa, de evitar brigas, de não se estressar. Mas uma coisa é ter paz. Outra coisa é ser domesticado pelo medo. A vida de quem vive para agradar tem uma paz superficial e uma guerra interna constante. Você evita o conflito externo, mas cria um conflito silencioso com você mesmo. Eu devia ter falado. Eu devia ter me posicionado. Eu devia ter escolhido meu caminho. E essa guerra começa a virar sintoma. Você não entende por que anda ansioso, irritado, cansado. Mas o corpo entende. Você está vivendo num teatro interno onde o personagem principal não é você. Sêneca alertava algo parecido quando falava sobre tempo e vida desperdiçada. Não é que falte tempo, é que a gente entrega tempo demais a coisas e pessoas que não merecem governar a nossa mente. E a opinião alheia pode ser uma das maiores ladrões de vida. 6. Você não precisa virar frio para virar livre. Esse é um ponto delicado. Muita gente tem medo de se libertar do julgamento porque acha que vai virar uma pessoa dura. Só que liberdade não é frieza. Liberdade é temperatura interna estável. Você continua gentil, mas não vulnerável à manipulação. Você continua empático, mas não autodestrutivo. Você continua amoroso, mas não submisso. O estoicismo não te pede para apagar emoções. Ele te pede para não ser escravo delas. E isso inclui a emoção que mais te aprisiona: o medo. Você pode sentir esse medo e ainda assim fazer a coisa certa. Essa é a coragem estoica. O que realmente importa? Um filtro prático. Vamos transformar teoria em algo usável. Um estoico faria perguntas simples antes de tentar agradar. 1. Isso depende de mim? Se não depende, por que eu estou deixando isso decidir minha vida? 2. Isso é justo e coerente com os meus valores? Se é justo, por que eu preciso da aprovação de todos? 3. Eu estaria orgulhoso
de assistir a essa escolha daqui a um ano? Essa última pergunta é poderosa. Porque tira o foco do palco imediato e coloca o foco no seu futuro. Você não está vivendo para vencer uma discussão. Você está vivendo para se tornar alguém mais íntegro. 8. O treino de recusa. Dizer não sem pedir desculpas por existir. Uma das práticas mais difíceis para quem vive para agradar é aprender um não. Mas não o não agressivo, o não firme. Um não que não pede licença para existir. Você não precisa de discursos enormes. Às vezes uma frase simples já muda tudo. Não vou conseguir? Prefiro não. Isso não funciona para mim. Eu entendo, mas não posso assumir isso. No começo você vai sentir culpa. O corpo vai tremer, o coração vai acelerar. Mas isso não é sinal de que você fez errado. É sinal de que você está saindo de um padrão antigo. Lembra, você não se torna livre apenas pensando em liberdade. Você se torna livre praticando. Pequenos nãos constroem um grande respeito. 9. O teste da opinião inevitável. Aqui vai uma verdade crua. Mesmo que você fizer tudo certo, alguém vai achar errado. Mesmo que você for gentil, alguém vai te chamar de fraco. Mesmo que você for firme, alguém vai te chamar de arrogante. Mesmo que você for silencioso, alguém vai te chamar de indiferente. A opinião alheia não é tribunal justo. É ruído humano. E Marco Aurélio sabia disso. Ele governava pessoas que elogiavam hoje e conspiravam amanhã. Ele entendeu que a mente precisa de um refúgio interno, uma espécie de cidadela mental. Você também precisa disso. Um espaço interno onde você decide. Eu me avalio pelos meus valores, não pela aprovação flutuante dos outros. 11. A raiz da liberdade. Identidade. Você não vai se libertar do julgamento apenas ignorando ele. Você se liberta quando constrói algo mais forte por dentro. E esse algo é identidade. Quem você é quando ninguém está olhando? Quais valores você quer carregar? Coragem? Justiça? Disciplina? Calma. Honestidade. Quando você define isso, decidir fica mais fácil. Porque você não pergunta mais, será que vão gostar? Você pergunta, isso é coerente com a pessoa que eu estou construindo? Tudo muda aí. 11. O preço de agradar todo mundo. Essa parte precisa ser dita sem suavizar. Agradar todo mundo tem um custo real. Você começa a se respeitar menos. Você aprende a se abandonar sem perceber. E quando um dia você tenta voltar para si, a mente entra em pânico. E se eu perder gente? Mas deixa eu te devolver uma pergunta que cura. E se você continuar assim e perder você? Porque esse é o perigo silencioso. Você pode ser amado por muitos e, ao mesmo tempo, se sentir vazio por dentro. E isso acontece quando a sua vida é dirigida por medo de desaprovação. 12. Uma prática estoica simples para o dia a dia. Para fechar esse desenvolvimento com algo bem concreto, eu te deixo uma prática curta. O filtro de 3 passos. Quando você sentir medo do julgamento, pare por alguns segundos e pense: isso depende de mim? Isso é justo e alinhado com meus valores? Qual é o menor ato corajoso que eu posso fazer agora? Às vezes é apenas não se explicar demais. Às vezes é dizer não. Às vezes é escolher o silêncio. Às vezes é agir mesmo com o coração acelerado. Esse pequeno filtro quebra a prisão, porque você sai do impulso e volta para o eixo. 13.
o novo tipo de paz. A paz que você busca não é a paz de agradar a todos, é a paz de se reconhecer no espelho. A paz de terminar o dia e saber: eu fui eu. Mesmo que alguém não goste, mesmo que alguém critique, mesmo que alguém se afaste. Porque a liberdade real vem daquele ponto interno em que você entende: a minha vida não foi feita para ser aprovada por todos. Foi feita para ser vivida com dignidade. Se esse vídeo te tocou de verdade e você sente que agora está pronto para sair dessa prisão com calma e firmeza, comenta aqui embaixo: eu não vivo mais para agradar. Curta e direta. É a sua assinatura silenciosa de um novo capítulo. Você não vai se libertar da opinião dos outros de uma vez. Você vai se libertar em pequenas escolhas silenciosas, repetidas com coragem. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo que a gente conversou. A sua vida não muda no dia em que você entende. Ela muda no dia que você age diferente mesmo com medo. Porque a verdade é que o medo de julgamento não some magicamente. Ele diminui quando você percebe, na prática, que sobreviver ao desconforto de desagradar é muito mais leve do que morrer lentamente tentando ser aceito por todos. Você já sabe disso no fundo. Você sabe que agradar todo mundo é uma forma sofisticada de autoabandono. Você sabe que não dá para construir paz em cima de uma identidade editada. Você sabe que não existe liberdade quando o seu valor depende do humor de quem te olha. Então, a pergunta agora não é mais: como eu paro de me importar? A pergunta real é: qual versão de mim eu não quero mais alimentar? A versão que se explica demais, a versão que pede desculpas por existir, a versão que vive com medo de ser mal interpretada, a versão que diz tanto faz só para não enfrentar o peso de escolher. Porque o momento em que você começa a se libertar é quando decide que ser fiel à sua consciência vale mais do que ser aceitável para todo mundo. E isso não te transforma numa pessoa dura, te transforma numa pessoa inteira. A opinião dos outros não paga o preço da sua vida. Tem um ponto cruel que precisa ser nomeado. Quem te julga não vive a sua rotina. Quem te critica não carrega o seu cansaço. Quem te chama de egoísta não conhece a batalha silenciosa que você travou para chegar até aqui. As pessoas opinam com base no que vem de fora, em pedaços da sua história, em versões distorcidas. E se você continuar entregando o volante da sua vida para quem só assiste a sua estrada de longe, você vai viver uma vida inteira dirigida pelos espectadores. O estoicismo te chama de volta para o que é sólido. Você não controla a opinião, mas controla o caráter com que você atravessa essa opinião. Você não controla o julgamento, mas controla se vai construir sua vida com medo de desagradar ou com coragem de ser justo consigo mesmo. Há uma paz que não vem quando todos te aprovam. Há uma paz que vem quando você finalmente se respeita. O amadurecimento que ninguém aplaude. Existe um tipo de crescimento que não recebe aplauso. Ele não é bonito por fora no começo. Ele é desconfortável. É quando você começa a dizer não sem fazer um discurso inteiro depois. É quando você para de correr para justificar toda a decisão que é legítima. É quando você não reage de imediato. Não porque tem medo, mas porque tem autocontrole. É quando você deixa alguém ficar chateado porque sabe que sua escolha é justa. Isso é maturidade real. Não a maturidade do eu aguento tudo, mas a maturidade do eu não vou me trair para facilitar a vida dos outros. Essa mudança costuma ser silenciosa e, por isso, poderosa. Sua vida não foi feita para caber em todas as expectativas.
Algumas pessoas vão gostar mais de você quando você é conveniente. Algumas só te valorizam enquanto você é útil. E quando você muda a postura, elas dizem que você mudou de personalidade. Mas talvez você só tenha mudado de lugar na própria história. Talvez você só tenha parado de ser o território livre onde qualquer um entra sem pedir licença. E sim, isso pode afastar gente. Mas às vezes, o afastamento é o preço da paz. E o estoicismo não te ensina a manter todo mundo perto. Ele te ensina a manter você perto de você mesmo. A prática final: viver com um eixo. Se eu pudesse deixar uma única imagem para você, seria esta. Imagine que dentro de você existe um eixo, um centro calmo. E toda vez que você pensa, o que vão achar, você desloca o centro da sua vida para fora. Mas toda vez que você pergunta, isso é correto para mim? Você volta para o eixo. Talvez este seja o treino mais importante a partir de hoje. Trocar a pergunta do medo pela pergunta da dignidade. Em vez de, e se me julgarem? Você começa a perguntar, e se eu me abandonar mais uma vez? Em vez de, e se discordarem? Você pergunta, e se eu viver uma vida inteira que não tem a minha cara? Porque no fim, a crítica dos outros dura minutos, mas a frustração de não ter vivido a própria vida pode durar anos. O fechamento que você merece ouvir. Você não precisa que todos gostem de você para ser alguém digno. Você não precisa ser perfeito para ser respeitável. Você não precisa agradar multidões para estar em paz. O que você precisa é de uma coragem simples, diária. A coragem de ser fiel ao que você acredita, mesmo que o aplauso não venha. E se hoje você sair deste vídeo com uma decisão pequena, mais real, um limite mais claro, um não mais limpo, uma escolha sem justificativa excessiva, uma vida 1 centímetro mais sua, então este vídeo cumpriu seu papel. Porque liberdade emocional não é um evento, é um hábito. Se esse tema te ajudou, vale deixar o like e se inscrever para continuar treinando essa força calma com o estoicismo. E se você conhecer alguém que vive preso no medo do julgamento, compartilhe este vídeo. Não como lição, mas como um lembrete de liberdade. E lembra, você não foi feito para ser aprovado por todos. Você foi feito para viver com dignidade, clareza e paz por dentro. Esse é o tipo de vitória que nenhum julgamento consegue tirar de você.